Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer o Teu nome, suplicar pela igreja, trazer, Senhor, uma palavra para os nossos ouvintes, os nossos irmãos e amigos. Ó Senhor, nos ajuda, nos dá a Tua graça cada dia, nos ensina, Senhor, a estar na Tua santa presença. Deus Todo-Poderoso, Pai querido que está nos mais altos céus, abençoa os Teus servos na cidade, no campo, guarda toda a Tua igreja, as criancinhas, a juventude, as famílias, as senhoras, os senhores, guarda, meu Senhor, os meus irmãos, os órfãos, as viúvas, os viúvos, os enfermos, ó Deus, guarda, cada um tem misericórdia, Tu és o mesmo Deus, Tu podes socorrer e fazer maravilhas. Abençoa os idosos, ó Deus, socorre os que estão fragilizados, ajuda os meus irmãos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Esta é a edição 1602. Louvado seja o santo nome do Senhor. 1602, ano 33. Nós permanecemos, nós temos recebido a graça do Senhor para perseverar. Uma das coisas boas na Igreja de Jesus é a perseverança. Perseverança no caminho, perseverança no serviço, perseverança na esperança, perseverança no testemunho, perseverança na expectativa da presença divina refrigerando as nossas vidas. Algo maravilhoso. Eu nunca perdi a esperança, eu nunca perdi expectativas. Para mim, todo dia é dia de melhorar. Eu, pessoalmente, melhorando na obra de Deus, no serviço de Deus, e vendo a igreja do Senhor melhorar quando há dedicação. Havendo inovações, mistura e aventura, não melhora. Estamos vendo uma derrocada, as igrejas tendo gravíssimos problemas, a maravilhosa Assembleia de Deus divididíssima. E a grande maioria dos problemas é por interesse. É interesse em jogo. Tem nada a ver com doutrina, não tem nada a ver com ministério, é dinheiro. É infeliz as decisões que muitos tomam e, na grande maioria, envolve interesse particular. É triste, mas é verdade. E a verdade, ela, por incrível que pareça, precisa ser dita. Nós não temos ilusões, eu não tenho ilusões, eu tenho esperança. Espero que Deus opere maravilhas, levantem homens e mulheres poderosos nas Escrituras que tenham interesse nas coisas de Deus e não nas coisas da igreja, que tenham interesse no servir ao Senhor e não em se servir do Senhor. O nosso texto, meus amados irmãos, livro do profeta Jeremias, capítulo 38, versículos 7 a 24. 7 a 24, capítulo 38 de Jeremias. Uma história dramática que atingiu um profeta de Deus e, na condição de profeta, não muda 1 milímetro. Profetas, de fato, não mudam a mensagem, não mudam o teor. O que está mudando são profetas de mentirinha. Então, vamos à palavra. Jeremias 38, 7. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que estava na casa do rei, que tinham posto a Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei
E foi falar ao rei, dizendo: Ó rei meu senhor, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira a Jeremias o profeta da cisterna antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali uns trapos velhos e rotos, aí roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora esses trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim o fez. E puxaram a Jeremias com as cordas e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer à sua presença Jeremias o profeta, a terceira entrada da casa do Senhor, e disse o rei a Jeremias: Pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: Se eu te declarar, porventura não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: Vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Então disse Jeremias a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e queimá-la-ão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que estes me entreguem na mão deles e escarneçam de mim. Disse Jeremias: Não te escarnecerão, não te entregarão. Ouve, peço-te a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irás, e viverás a tua alma. Se, pois, tu não saíres, não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: Teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim que a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, nem tu escaparás da sua mão. Antes, pela mão do rei de Babilônia serás preso, e esta cidade será queimada a fogo. Então disse Zedequias a Jeremias: Ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. Meus amados irmãos, uma sentença de morte contra um rei. Vamos orar e pedir a graça do Senhor e aprender juntos. Bendito Senhor, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós lemos a Tua palavra, agora fala conosco, nos dá a Tua graça e direção, nos ensina, Senhor, a esperar na Tua bondade,
nos dá compreensão do teu grande amor e nos dá, Senhor, entendimento da palavra santa. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, nós vivemos uma época de muita facilidade, nós vivemos uma época de muita religiosidade. Igrejas que outrora eram simples atalaias de Deus, hoje são organizações lucrativas. Eles continuam fazendo uma coisa e coloca lá em seus documentos, organização sem fins lucrativos. Tem todo tipo de atividade. Não sei quando é que vão começar, não sei se vão conseguir os governos aí, as coisas, mas não acharia muito difícil que essas autoridades do momento taxassem realmente as igrejas, porque muitas delas são apenas umas lavanderias grandes e boas. Infelizmente. Resultado é que algumas igrejas, algumas organizações que foram simples pregadoras, igrejas pequeninas, igrejas grandes e médias, ou médias e grandes, igrejas que tinham atividade eclesiástica, pregava a palavra, visitava os enfermos, ajudava de alguma forma aos seus necessitados e às vezes até necessitados estranhos. A igreja já teve muita importância. O tempo passou, os homens se profissionalizaram, muitos obreiros se prepararam, pagaram pelo preparo. Nós pagamos pelo preparo. Eu paguei. Eu pagava e eu nunca tive muito dinheiro. Eu pagava tirando de algum lugar, diminuindo o mercantil, comprando produtos mais populares para pagar a minha escola. Eu fiz isso. Mas acontece que eu não tenho que tirar lucro. Eu não tenho que fazer. Eu não tive. Eu estou investindo. Isso é uma tragédia. Fazer da igreja investimento. A igreja de Jesus continua sendo uma estalagem, uma agência do céu na beira da estrada para socorrer quem está caminhando, quem vai passando. Então, meus amados, nós recebemos a graça para entender a palavra, para entender a função da igreja. E a função da igreja, na verdade, é proclamar. Os profetas, no passado, também. A igreja é proclamadora do Evangelho. Os profetas eram anunciadores da vontade de Deus. Os profetas dos hebreus eram anunciadores do que ia acontecer, inclusive o Evangelho. O profeta Isaías é chamado no mundo do conhecimento da teologia de profeta messiânico, porque ele falou muito do Messias. Mas os salmos falam do Messias, a lei de Moisés fala do Messias, ou seja, a Bíblia é um livro messiânico, a Bíblia fala do Messias. No comecinho, na história humana, já houve a queda do homem e a promessa do Messias. Portanto, a Bíblia é um livro de esperança, um livro para anunciar benefícios dos céus, benefícios de Deus para os seres humanos. E os homens que se ocuparam desta atividade de anunciar a vontade de Deus, o reino de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, tiveram problemas, muitos deles tiveram gravíssimos problemas. Jeremias foi um desses homens, estava denunciando os pecados do reino de Judá. O reino do norte havia caído na desgraça dos dias de Jeroboão até o final. E o reino de Judá estava seguindo os mesmos passos desastrosos. Os profetas eram levantados por Deus para advertir o povo. Jeremias estava advertindo no tempo do rei Zedequias. E o que aconteceu? Os conselheiros do rei Zedequias estavam todos muito bem.
todo mundo ganhando, todo mundo lucrando, todo mundo se locupletando no reino. Todo reino tem isso. Tem encrenca, tem dificuldade nos palácios, mas tem muita riqueza, tem muita comida, tem oportunidade, tem tudo. E os conselheiros do rei Zedequias abominavam ouvir o profeta Jeremias. E chegou um momento que disse: olha, rei, não tem jeito não. Este homem, ou o senhor deixa a gente fazer o que a gente quer, ou este homem vai acabar com o reino. Aí o rei, tá na mão de vocês. Pegaram o homem e enfiaram num buraco lá, uma cisterna, era um poço fundo, que não tinha água, muita lama lá, e imagina o calor infernal dentro daquele poço. Imagina a sede terrível daquele homem de Deus. Imagina a fome cruel. 2, 3 dias ali, não se sabe quanto tempo ele passou. Aí Deus usa um servo do rei. Deus usa pessoas pequenas para grandes coisas. Deus usou o Ebed-Meleque. O Ebed-Meleque. Ele era um etíope. Tinha etíope, nem todo etíope era negro, mas a maioria esmagadora. Então, era possivelmente um dos negros que se converteu no passado, tinha temor de Deus, havia uma grande relação dos hebreus com os africanos em vários reinos, o reino de Sabá e outros reinos. Então, este etíope foi o instrumento de Deus. E ele foi ao rei. E ele disse: ó rei, meu senhor, os homens que fizeram isso contra o profeta agiram mal. Aquele profeta vai morrer. Ele vai morrer de fome e de sede no lugar que ele está. Não tem mais alimento na cidade. Era o cerco da Babilônia. Não tem mais alimento na cidade. Aquele homem vai morrer. E o senhor se torna culpado. Aqueles homens agiram mal. Tenha misericórdia. Aí o rei se compadeceu. Quando Deus usa instrumentos poderosos, Deus convence quem escuta. E o rei se enterneceu com a situação do profeta. E o rei dá uma autorização. Então faça o seguinte: leva daqui 30 homens. Para que tantos? É porque tinha movimento, existia. Tinha gente que queria ver o Jeremias, era morto, quem sabe, naquele mesmo dia. Leva daqui 30 homens. Leva daqui 30 homens, tira o profeta da cisterna antes que morra. Aí Ebed-Meleque resolveu. Levou aqueles homens, providenciou forro para os braços, que cordas, não sabemos a profundidade daquilo, mas está aqui no plural, cordas, porque era fundo mesmo, era o propósito daqueles homens, era matar o profeta. Então Ebed-Meleque foi lá, tirou o profeta e levou o profeta para um lugar que pudesse comer. O profeta foi alimentado, ficou ali na porta do átrio, no átrio da guarda. Era um lugar reservado, mas o rei tinha ordenado. Aí o rei Zedequias mandou: olha, traz esse homem à minha presença. Traz o profeta à minha presença. E o profeta entrou na presença do rei e o rei disse: eu te pergunto uma coisa, não me encubras. Aí o profeta já sabia a dificuldade disso. E tu não me matarás? Se eu te declarar, porventura não vai mandar me matar? Se eu te aconselhar, porventura vai me ouvir? Aí o rei jurou. O rei jurou em segredo. Nem todo rei tem muita força. Tem rei que reina de uma forma até vergonhosa. O rei jurou em segredo, dizendo: vive o Senhor que nos fez alma vivente,
que não te matarei e nem te entregarei na mão dos homens que querem te ver morto. Aí o Jeremias disse ao rei: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, se voluntariamente entregar-se, se voluntariamente ires aos príncipes do rei da Babilônia, você vai ser poupada a tua vida, vai ser poupada esta cidade e vai ser poupada a tua casa. Ou seja, tu não vai morrer na mão deles, tua família será livre, será salva da morte e a cidade não será incendiada. Mas, do contrário, se não saíres, tu vai morrer, a tua casa será destruída e a cidade vai ser incendiada. Aí o rei disse: eu tenho medo, porque muitos judeus já estão do outro lado. Os judeus que já estavam muito tempo sem comer, os judeus que estavam arruinados e tal, aí sentiram que isso é natural também da parte do homem. Fizeram oposição ao rei e se passaram para o lado de quem estava montando o cerco. E o rei disse: eu tenho medo que eles que passaram para os caldeus escarneçam de mim, zombem de mim, me entregue. Aí Jeremias disse: não te entregarão. Ouve, peço-te, não te entregarão. Ouve a voz do Senhor, conforme eu te falei, e bem te irá e salvará a tua alma. Então eram 3 situações que o rei precisava tomar aquela decisão: salvar a si mesmo, salvar a sua família, livrava a sua família da morte e a cidade não seria incendiada. Aí o rei disse: eu não posso fazer isso. Os conselheiros não permitem, não deixam. O rei estava na mão dos homens. Quantos reis hoje estão na mão dos homens? Quantos pastores estão na mão dos seus conselheiros? Quantos políticos estão na mão dos seus congressos? Quantos estão hoje na mão dos seus juristas? Eles não sabem o que fizeram no verão passado, usando aqui um adendo da cultura. Sabem o que fizeram no verão passado, sabem as suas injustiças, sabem os seus crimes terríveis, então ficam fazendo jogada com os outros. Nós vemos isso na nossa nação, no nosso país. Nossos governos, nossos congressos, nossas cortes estão quase tudo seguindo esses passos danosos. O rei disse: eu não posso. O sistema do rei não permitia o rei reinar. Parece com alguma coisa que vocês já viram em algum lugar do passado. Pois é. Agora, o profeta disse: eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas. Seria terrível a humilhação do rei, a humilhação da casa do rei e a humilhação das servas, das concubinas. A humilhação. Serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia. E elas mesmas vão dizer: teus pacificadores te incitaram e te traíram. Agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim, todas as mulheres e os teus filhos levarão aos caldeus. Era terrível, e tu não escaparás. No versículo 23, meus amados, o profeta de Deus diz: nem tu escaparás da sua mão, antes pela mão do rei da Babilônia serás preso, e esta cidade será incendiada. Aí Ezequias disse: olha, faz de conta que você não me disse nada, e que ninguém saiba disto, e tu não morrerás. Pelo menos cumpriu a palavra. Jeremias não morreu naquele episódio. Meus queridos irmãos, nosso Deus continua falando, operando e usando os pequeninos. Deus usou Jeremias, que era um homem pequeno, para o rei, que era o maior da nação. Deus usou o empregado do rei, o Ebed-Meleque, um etíope, portanto, um homem de outra nação, para
interceder pelo profeta que estava injustamente preso, enclausurado, no lugar mortífero, no lugar mortal. Nosso Deus continua dando livramento. Que nós sejamos gratos pelos livramentos, continue servindo a Deus e não ignore que o inimigo se arma, mas o poder está nas mãos do nosso Senhor. Vamos fazer a intercessão, o memorial da oração. Hoje é toda a igreja do Senhor Jesus. Bendito Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, queremos te louvar, bendizer e agradecer pela tua bondade e graça. Opera, meu Senhor, em nossas vidas, em nossos corações. Guarda a tua igreja na cidade, no interior. Guarda os teus servos, meu Senhor, de outras denominações. Eu te louvo, Senhor, pelos meus irmãos de outras denominações, pelos teus ministros de outras denominações, e todos que são minhas testemunhas sabem que não é coisa nova interceder pela tua igreja de modo geral. Abençoe e guarda a tua igreja. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos. Abençoa, meu Senhor, os ministros do Evangelho. Abençoa, meu Senhor, os professores de teologia. Abençoa, meu Senhor, os professores de escola bíblica dominical. Abençoa, Senhor, os que pregam, ensinam, ajudam, se põem e se propõem a ajudar a tua igreja. Querido Pai, manifesta o teu poder, abençoando as criancinhas, a juventude, as famílias, os idosos. Socorre, Senhor, os velhinhos da tua casa. Ajuda, meu Senhor, a cada um. Deus fiel e misericordioso, ouve as nossas petições, abençoando e guardando a tua igreja, dando, Senhor, a recompensa aos nossos intercessores e ajudadores. Opera maravilhas na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.